Você já ouviu falar do Espírito Santo? Sabe como ele pode se manifestar em sua vida e transformar seu coração? Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quem é o Espírito Santo e como podemos senti-lo em nosso dia a dia. Neste vídeo, vamos explorar ensinamentos poderosos que podem ajudá-lo a entender melhor a presença do Espírito Santo e como ele pode atuar em sua vida de forma profunda. Prepare-se para descobrir como ele pode trazer paz, direção e transformação para sua jornada espiritual. Fique conosco e, ao final, você terá uma compreensão mais clara de como viver sob sua orientação divina. Número 1. Busca através da oração. A oração sincera é a chave para abrir o nosso coração à presença do Espírito Santo. Quando oramos com fé e verdade, sem palavras vazias, estamos criando um espaço onde Deus pode se manifestar de maneira profunda. A oração não é apenas uma prática ritualística, mas uma oportunidade para nos conectarmos com o Criador, ouvirmos sua voz e sentir sua orientação. Ao nos colocarmos em espírito de oração, podemos experimentar um nível mais profundo de intimidade com Deus. Em meio ao caos da vida cotidiana, a oração é o momento onde podemos nos aquietar e buscar a presença de Deus. Muitas vezes, estamos tão ocupados que esquecemos de parar e refletir sobre o que é mais importante. A oração nos lembra de que há algo maior do que os problemas imediatos, algo mais profundo do que as distrações diárias. Quando nos ajoelhamos ou nos prostramos em oração, estamos dizendo ao nosso coração e à nossa mente que precisamos da presença de Deus para guiar-nos. A sinceridade na oração é o ponto de partida para que o Espírito Santo atue em nossas vidas. Não se trata de orar com palavras bonitas ou repetitivas, mas de abrir o coração de maneira honesta, expressando nossos medos, ansiedades e até mesmo nossas dúvidas. Deus não deseja orações perfeitas, mas corações dispostos a se entregar a Ele. Quando nos aproximamos de Deus com vulnerabilidade, Ele se aproxima de nós de forma ainda mais poderosa. A oração nos ajuda a reconhecer que somos limitados, mas que, em Cristo, somos mais do que vencedores. Às vezes, nossa tendência é tentar controlar tudo sozinhos, mas a oração nos ensina a entregar nossos fardos a Deus e confiar em sua soberania. Quando oramos, reconhecemos que não temos todas as respostas, mas confiamos em aquele que as possui. E ao fazer isso, permitimos que o Espírito Santo nos fortaleça em nossas fraquezas. A prática constante da oração permite que a nossa sensibilidade ao Espírito Santo cresça. Quando oramos regularmente, ficamos mais atentos à sua voz e ao seu toque. A oração não é apenas uma forma de pedir, mas também de ouvir. Ao nos dedicarmos a esse momento de intimidade com Deus, nossa alma começa a perceber as pequenas direções do Espírito que antes poderiam passar despercebidas. A oração nos transforma, porque nos leva a um lugar de rendição. Cada momento de oração é uma oportunidade para nos despirmos de nosso orgulho e ego e colocarmos nossos desejos e vontades diante de Deus. Nesse espaço de rendição, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, moldando-nos e transformando-nos à imagem de Cristo. O simples ato de orar com um coração aberto nos coloca em um caminho de constante crescimento espiritual. Quando oramos, não estamos apenas buscando respostas para nossas questões, mas também buscando um relacionamento mais profundo com Deus. Em muitos momentos, o que precisamos não é de uma solução imediata, mas da paz que vem do saber que Deus está conosco. O Espírito Santo usa esses momentos de oração para nos dar um conforto que vai além da compreensão humana, restaurando nossa alma de dentro para fora. A oração é uma ferramenta poderosa para vencer as batalhas espirituais que enfrentamos todos os dias. Quando nos entregamos à oração, não estamos apenas pedindo coisas a Deus, mas estamos nos colocando em uma posição de guerra espiritual, onde o Espírito Santo age ao nosso favor. Em momentos de fraqueza, a oração nos fortalece, nos dá coragem e nos prepara para enfrentar as adversidades com fé e confiança. O Espírito Santo age nas nossas vidas de maneira especial quando nos envolvemos com Ele em oração. Às vezes, oramos por algo e não recebemos imediatamente uma resposta clara,
mas sabemos que o Espírito está operando em nosso coração, trabalhando em nós enquanto aguardamos. A oração nos permite perceber a ação do Espírito Santo, que muitas vezes acontece de forma silenciosa, mas profunda. A oração não é apenas uma ação isolada, mas um estilo de vida que deve permear todas as áreas de nossa existência. Quando buscamos a presença de Deus em oração, estamos nos alinhando com a sua vontade. Cada momento de oração é uma chance de redirecionar nossos pensamentos e atitudes para o propósito divino. Quando estamos em oração, não estamos apenas conversando com Deus, mas permitindo que Ele nos transforme em instrumentos de sua vontade. A oração nos ajuda a manter o foco no que realmente importa. Em um mundo cheio de distrações, é fácil nos perdermos em preocupações superficiais. A oração nos força a parar e refletir sobre a eternidade, nos lembrando de que somos chamados para algo maior do que nossos próprios interesses. A presença do Espírito Santo, que se torna mais evidente em momentos de oração, nos ajuda a discernir as prioridades de Deus para nossas vidas. A oração é um ato de confiança. Quando oramos, estamos colocando nossas vidas nas mãos de Deus e confiando que Ele cuidará de tudo. Mesmo quando não entendemos os planos de Deus, a oração nos ajuda a descansar em sua soberania. O Espírito Santo nos dá a paz para aceitar o que não podemos controlar e a coragem para seguir em frente, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. Em momentos de incerteza, a oração nos dá clareza. Ao buscarmos a Deus em oração, pedimos sua sabedoria para tomar decisões e discernir o melhor caminho a seguir. O Espírito Santo guia nossas mentes e corações para fazer escolhas que honram a Deus. Muitas vezes, a resposta de Deus não é imediata, mas vem como uma sensação de paz ou convicção, um sinal de que estamos sendo orientados pelo Espírito. A oração fortalece nossa fé. Cada vez que oramos e vemos Deus responder, nossa confiança em sua fidelidade cresce. A oração se torna uma oportunidade de recordar as bênçãos de Deus em nossas vidas, mesmo em tempos difíceis. Quando oramos e vemos o Espírito Santo agir, nossa fé é edificada e nos tornamos mais preparados para enfrentar os desafios que virão. A busca através da oração é, em última análise, um convite para um relacionamento profundo com Deus. Quando oramos, estamos buscando não apenas algo de Deus, mas a própria presença dele em nossas vidas. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma presença real e pessoal, que deseja nos guiar, consolar e capacitar. A oração nos conecta a essa presença, e ao buscarmos a Deus em oração, abrimos o caminho para uma vida transformada e cheia do poder do Espírito. Número 2. Estudo da Palavra de Deus. O estudo da Palavra de Deus é uma das formas mais poderosas de nos aproximarmos de Deus e sentirmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ao abrir as Escrituras, não estamos apenas lendo palavras antigas, mas nos conectando com a sabedoria divina que transcende o tempo. Cada versículo é uma oportunidade de ouvir a voz de Deus e ser guiado por sua verdade. Quando meditamos na Bíblia, o Espírito Santo usa as palavras sagradas para iluminar nossas mentes e nos transformar. A Palavra de Deus não é apenas um livro, mas uma ferramenta viva e eficaz para o crescimento espiritual. Ao estudá-la com atenção e reverência, somos moldados conforme a imagem de Cristo. A Bíblia tem o poder de revelar os segredos de Deus, de nos mostrar o que é certo e o que é errado, e de nos guiar em todas as áreas da vida. O Espírito Santo é o nosso professor nesse processo, nos ajudando a entender a profundidade das Escrituras e a aplicá-las de maneira prática em nossa jornada de fé. Quando dedicamos tempo ao estudo da Palavra, começamos a perceber como Deus fala conosco de maneiras sutis, mas poderosas. Versículos que talvez já tivéssemos lido muitas vezes ganham um novo significado quando o Espírito Santo abre nossos olhos para a sua relevância em nosso momento atual. Cada leitura da Bíblia é uma oportunidade de crescimento, pois o Espírito usa as palavras para nos ensinar, corrigir e exortar, tornando-nos mais conscientes da vontade de Deus. Estudar as Escrituras não é apenas uma atividade intelectual, mas uma experiência espiritual.
Quando lemos a palavra com o coração aberto, permitindo que o Espírito Santo fale conosco, nosso espírito é nutrido e fortalecido. A Bíblia não se trata apenas de adquirir conhecimento, mas de experimentar a presença de Deus de forma profunda e transformadora. É no estudo das Escrituras que encontramos direção, conforto e clareza para lidar com os desafios da vida. À medida que nos dedicamos ao estudo da palavra, começamos a perceber que ela se torna mais do que um livro. Ela se torna uma conversa contínua com Deus. A Bíblia revela o coração de Deus, e o Espírito Santo nos guia a entender sua mensagem de amor, graça e verdade. Em cada capítulo, em cada versículo, há uma expressão do caráter de Deus que nos chama a viver de maneira mais fiel e obediente. O estudo da palavra é, portanto, um caminho de intimidade com o Criador. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela nunca volta vazia. Quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo usa essas palavras para nos transformar de dentro para fora. Às vezes, pode parecer que estamos apenas cumprindo uma rotina, mas, à medida que estudamos, a palavra começa a gerar frutos em nossas vidas. O Espírito Santo age através das Escrituras para nos revelar áreas em que precisamos crescer, nos ajudar a superar a tentação e nos equipar para viver de maneira que reflita o caráter de Cristo. O estudo da palavra nos ajuda a entender melhor o propósito de Deus para nossas vidas. Quando buscamos compreender as Escrituras, o Espírito Santo nos dá discernimento para entender as verdades que elas contêm. Ele nos revela não apenas o que Deus espera de nós, mas também nos mostra o seu grande plano de redenção e como podemos fazer parte dessa missão. A palavra de Deus é uma luz que ilumina o caminho e nos ajuda a discernir a vontade de Deus em todas as situações. O Espírito Santo não apenas nos ensina a palavra de Deus, mas também nos dá o poder de viver conforme ela. Quando nos dedicamos ao estudo das Escrituras, a palavra começa a moldar nosso caráter, ajudando-nos a viver de acordo com os padrões de Deus. A Bíblia não é apenas uma fonte de conhecimento, mas também uma fonte de transformação. O Espírito Santo usa as Escrituras para nos purificar e nos fortalecer, capacitando-nos a viver uma vida de obediência e fé. Quando estudamos a Bíblia, é importante que o façamos com um coração receptivo, disposto a ser moldado pela palavra de Deus. O Espírito Santo deseja falar conosco através das Escrituras, mas precisamos estar dispostos a ouvir e obedecer. O estudo da palavra deve ser um momento de humildade, onde nos entregamos à direção do Espírito e permitimos que ele nos ensine. Quanto mais buscamos a palavra com sinceridade, mais o Espírito nos revela o que é verdadeiramente importante. O estudo contínuo das Escrituras nos ajuda a construir uma base sólida de fé. Quando a palavra de Deus é constantemente alimentada em nossos corações, ela nos sustenta em tempos de dificuldades. As promessas de Deus se tornam uma rocha inabalável em meio às tempestades da vida. O Espírito Santo usa a Bíblia para nos fortalecer espiritualmente, lembrando-nos das verdades que devemos carregar conosco em todas as circunstâncias. A palavra de Deus é o alicerce sobre o qual nossa fé é construída. Estudar a Bíblia não é apenas uma prática individual, mas uma experiência que também é vivida em comunidade. Quando nos reunimos com outros crentes para estudar as Escrituras, o Espírito Santo trabalha de maneira coletiva, revelando verdades novas e compartilhando sabedoria. O estudo em grupo permite que experimentemos o poder da palavra de Deus de maneira comunitária, edificando uns aos outros na fé e sendo encorajados pelo testemunho e pelas experiências dos outros. A palavra de Deus é o padrão pelo qual devemos medir todas as coisas. Em um mundo cheio de confusão e incertezas, é fácil ser influenciado por ideias erradas ou distorcidas. O estudo da Bíblia nos ajuda a manter o foco no que é verdadeiro e justo. Quando conhecemos profundamente as Escrituras, o Espírito Santo nos capacita a discernir o que vem de Deus e o que vem do mundo, permitindo-nos viver de acordo com a vontade divina. O Espírito Santo age poderosamente quando nos aprofundamos no estudo da palavra. À medida que a lemos com um coração sincero, o Espírito revela camadas mais profundas de significado, desafiando-nos a viver de maneira mais fiel a Deus.
A Bíblia é um livro inesgotável, sempre oferecendo algo novo e relevante para a nossa vida. Quando nos entregamos ao estudo das Escrituras, permitimos que o Espírito Santo nos guie em um processo contínuo de crescimento espiritual. A palavra de Deus tem o poder de curar nossas feridas emocionais e espirituais. Quando nos sentimos perdidos ou quebrados, a Bíblia traz consolo e esperança. O Espírito Santo usa as Escrituras para nos lembrar do amor incondicional de Deus e da sua capacidade de restaurar tudo o que foi perdido. Ao estudarmos a palavra, encontramos o refúgio e a paz que tanto precisamos, pois o Espírito nos ministra através das promessas de Deus. O estudo da palavra é uma jornada contínua de descoberta e transformação. Não importa quanto tempo tenhamos sido cristãos, sempre há mais para aprender, mais para crescer. O Espírito Santo nos guia nesse caminho, revelando a verdade da palavra de Deus de maneira cada vez mais profunda. À medida que estudamos as Escrituras, nosso coração se abre para a revelação de Deus e somos capacitados a viver de maneira mais plena, refletindo a glória de Cristo em tudo o que fazemos. Número 3. Viver em obediência. Viver em obediência a Deus não é uma tarefa fácil, mas é o caminho que nos leva à verdadeira liberdade. Quando escolhemos seguir os mandamentos de Cristo, estamos nos entregando a uma vida de propósito e direção divina. A obediência não é uma questão de cumprir regras, mas de responder ao amor de Deus com ações que refletem a sua vontade para nossas vidas. O Espírito Santo nos capacita a viver em obediência, dando-nos forças quando a tentação surge e quando nossa carne luta contra a vontade de Deus. Obedecer a Deus é reconhecer que Ele é o Senhor soberano de nossas vidas e que seus planos são sempre melhores do que os nossos. Mesmo quando não entendemos o porquê de algumas situações ou não vemos os resultados imediatos, a obediência nos coloca em alinhamento com a sabedoria divina. Quando seguimos os mandamentos de Deus, nossa fé é refinada e nossa confiança nele é fortalecida, pois sabemos que Ele nunca nos guiará para um caminho de dor sem propósito. A obediência a Deus é um reflexo do nosso relacionamento com Ele. Não obedecemos por medo, mas por amor. Quando amamos a Deus de todo o coração, desejamos agradá-lo em todas as áreas de nossas vidas. A obediência se torna uma expressão natural do nosso amor por Ele, não uma obrigação pesada. O Espírito Santo nos ajuda a cultivar esse amor, lembrando-nos constantemente da bondade de Deus e de sua fidelidade em todas as promessas. Em nossa jornada de fé, a obediência muitas vezes nos chama a dar passos que não entendemos ou que parecem desafiadores. No entanto, é nesses momentos de obediência que experimentamos o poder transformador de Deus. Quando nos rendemos à sua vontade, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, o Espírito Santo nos fortalece e nos guia, nos conduzindo para um lugar de crescimento e maturidade espiritual. A obediência a Deus é uma escolha diária. Cada dia traz novas oportunidades para viver conforme a vontade de Deus, seja em nossas palavras, ações ou atitudes. Quando escolhemos obedecer, estamos decidindo não viver pela carne ou pelos desejos momentâneos, mas seguir a direção do Espírito. À medida que a obediência se torna um estilo de vida, encontramos paz, pois sabemos que estamos vivendo de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para nós. Obedecer a Deus significa confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nossa carne deseja algo diferente. O Espírito Santo nos guia nesse processo de confiança, ajudando-nos a alinhar nosso coração com a vontade de Deus. Cada ato de obediência, por menor que seja, fortalece nossa fé e nos aproxima mais de Deus. Quando obedecemos, nos tornamos mais sensíveis à sua voz e mais dispostos a seguir seu caminho, mesmo quando ele não é o mais fácil. Viver em obediência é um testemunho poderoso para aqueles que estão ao nosso redor. Quando o mundo vê nossa dedicação a viver conforme os princípios de Deus, isso serve como um farol de luz, apontando para a verdade de que a obediência a Deus é a melhor escolha. A maneira como vivemos nossas vidas pode inspirar outros a também buscar a obediência, pois eles verão o fruto do Espírito em nossas ações e palavras. A obediência não se limita apenas a evitar o pecado,
mas também a fazer o bem e cumprir a vontade de Deus em todas as situações. Muitas vezes, a obediência exige ação, como perdoar, amar o próximo, servir ao outro ou fazer o que é certo mesmo quando não há reconhecimento. O Espírito Santo nos capacita a cumprir esses atos de obediência, moldando nosso caráter para refletir mais fielmente a imagem de Cristo. A verdadeira obediência vem de um coração que foi transformado por Deus. Quando buscamos viver de acordo com a sua vontade, não o fazemos com o objetivo de ganhar seu favor, mas porque já fomos tocados pelo seu amor. A obediência é, portanto, a resposta natural à graça que recebemos. O Espírito Santo age dentro de nós para nos lembrar da bondade de Deus e para nos impulsionar a viver de maneira que o honre em todas as áreas da nossa vida. A obediência é um processo de santificação. À medida que obedecemos a Deus, Ele vai refinando o nosso caráter e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Este processo pode ser desafiador, pois exige que abandonemos velhos hábitos, padrões de pensamento e atitudes que não condizem com a vontade de Deus. Mas a obediência é um caminho de transformação, onde o Espírito Santo nos guia e nos dá o poder para vencer a carne e crescer em santidade. Cada momento de obediência é uma oportunidade de experimentar mais da presença de Deus em nossas vidas. Quando escolhemos obedecer, o Espírito Santo nos preenche com paz, alegria e confiança. Ele nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. A obediência abre o caminho para um relacionamento mais profundo com Deus, pois nos colocamos em uma posição de humildade e submissão à sua vontade. A obediência é muitas vezes acompanhada de sacrifício, mas o sacrifício vale a pena. Quando obedecemos a Deus, às vezes precisamos abrir mão de nossos próprios desejos, confortos ou ambições. Porém, Deus sempre recompensa a obediência com bênçãos que vão além do que podemos imaginar. O Espírito Santo nos fortalece nesse processo, garantindo que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos capacitando e nos abençoando. A obediência traz liberdade. À primeira vista, pode parecer que viver conforme os mandamentos de Deus nos limita, mas, na verdade, é através da obediência que experimentamos a verdadeira liberdade. Quando seguimos a vontade de Deus, não somos mais escravizados pelos nossos desejos egoístas ou pelo pecado. O Espírito Santo nos ajuda a viver livremente, em paz e harmonia com a vontade de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós. A obediência nos coloca no centro da vontade de Deus, e é nesse lugar que encontramos a verdadeira realização. O mundo pode tentar nos convencer de que a felicidade está em seguir nossos próprios caminhos, mas a verdadeira alegria vem ao viver para Deus. O Espírito Santo nos guia nesse caminho, mostrando-nos o que é realmente importante e nos ajudando a manter o foco no propósito divino, em vez de nos perdermos nas distrações temporárias. A obediência a Deus é uma forma de adoração. Cada vez que escolhemos viver de acordo com a sua vontade, estamos oferecendo nossa vida como um sacrifício de louvor. A obediência é uma expressão prática de nossa fé e gratidão por tudo o que Deus fez por nós. O Espírito Santo nos guia e fortalece nesse processo, tornando-nos mais conscientes de sua presença e nos ajudando a viver uma vida que honra a Deus em todas as suas facetas. Número 4. Cultivar o silêncio e a calma. Em um mundo repleto de distrações e ruídos constantes, o silêncio e a calma se tornaram preciosidades raras, mas fundamentais para a nossa vida espiritual. O Espírito Santo, muitas vezes, fala em momentos de quietude, quando nosso coração está aberto e atento à sua voz. A prática do silêncio nos permite ouvir a direção de Deus sem as interferências do mundo. Quando buscamos o silêncio, nos colocamos em um estado de receptividade à presença divina, permitindo que o Espírito Santo nos guie de forma clara e eficaz. Cultivar o silêncio não significa apenas se abster de sons externos, mas também silenciar as vozes internas que nos distraem e nos afastam da presença de Deus. Nossos pensamentos, ansiedades e preocupações podem ser um barulho constante dentro de nós, dificultando nossa conexão com o Espírito Santo. Ao buscarmos momentos de quietude,
Somos capazes de afastar esses ruídos internos e focar inteiramente na vontade de Deus. Esse silêncio interior nos permite sentir a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e nos fortalece para enfrentar as tribulações da vida. O silêncio é uma oportunidade de renovação espiritual. Quando nos afastamos das distrações e tiramos um tempo para estar em silêncio diante de Deus, somos restaurados em nosso espírito. A quietude nos permite refletir sobre nossa caminhada com Deus, nos dar conta de onde estamos falhando e nos permitir ser moldados pela sua presença. O Espírito Santo usa esses momentos para falar profundamente em nossos corações, nos revelando as verdades que precisamos para crescer em fé e em obediência. A calmaria do silêncio também é um convite para oração profunda. Em momentos de quietude, somos mais capazes de orar com sinceridade e de ouvir a voz de Deus em resposta. Em vez de recitar palavras vazias ou apressadas, o silêncio nos dá espaço para uma oração mais intencional, mais conectada com o Espírito Santo. Quando oramos em silêncio, nosso coração se torna mais sensível à direção divina e podemos sentir a paz de Deus que não é dependente das circunstâncias externas. Muitas vezes, a presença de Deus é mais sentida no silêncio do que nas palavras. Quando nos damos o tempo e a liberdade de simplesmente estar com Ele, sem pressa ou agenda, experimentamos uma conexão mais profunda. O Espírito Santo se move poderosamente em momentos de silêncio, guiando-nos a um lugar de profunda intimidade com o Pai. É no silêncio que nos entregamos completamente à sua vontade, permitindo que Ele nos revele seus planos e nos capacite para viver segundo seus propósitos. O silêncio é um reflexo da confiança em Deus. Ao escolhermos estar em quietude, estamos dizendo que confiamos que Ele está no controle e que não precisamos preencher cada momento com atividades ou palavras. A calmaria nos ensina a descansar em sua soberania e a deixar que Ele cuide de nossas preocupações. O Espírito Santo nos ajuda a encontrar esse descanso, lembrando-nos que em Deus encontramos a verdadeira paz e descanso para nossas almas. Quando buscamos momentos de silêncio e calma, estamos também buscando um espaço para a reflexão pessoal. Esses momentos nos permitem examinar nossa vida à luz das Escrituras, confrontando nossas falhas e nos abrindo para o arrependimento e a transformação. O silêncio nos ajuda a ver nossas próprias limitações e a buscar a misericórdia de Deus. O Espírito Santo nos dá discernimento durante esses tempos, ajudando-nos a ver o que Deus deseja mudar em nós e nos guiando no caminho da santidade. O silêncio nos ensina a paciência e a humildade. Em um mundo onde somos constantemente pressionados a agir e a falar, o silêncio é uma disciplina que nos desafia a esperar. Às vezes, Deus não responde imediatamente às nossas orações ou nos revela seu plano de imediato, mas é no silêncio que aprendemos a confiar no tempo perfeito dele. O Espírito Santo nos ajuda a cultivar essa paciência, ensinando-nos que, em sua sabedoria, Deus age de acordo com o que é melhor para nós no momento certo. A quietude também é um momento de renovação da nossa visão espiritual. Quando nos afastamos do barulho do mundo, conseguimos ver com clareza as áreas em que precisamos crescer. O silêncio nos ajuda a colocar em perspectiva nossas prioridades, repensando nossas escolhas e ações. O Espírito Santo usa esses momentos para nos direcionar, colocando no nosso coração o desejo de viver uma vida que glorifique a Deus em tudo. É no silêncio que Ele revela os próximos passos em nossa jornada de fé. A prática do silêncio nos aproxima mais da natureza de Deus. Deus é frequentemente descrito na Bíblia como aquele que habita em silêncio e em majestade. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença é poderosa e clara, mesmo na quietude. Quando cultivamos o silêncio em nossa vida, nos tornamos mais sensíveis à sua presença e aprendemos a ouvir sua voz suave e calma. O Espírito Santo nos guia nesse processo, nos ensinando a descansar na presença divina e a confiar em sua soberania. O silêncio nos ensina a contemplar as coisas de Deus de forma profunda. Em meio ao barulho constante, podemos facilmente perder a profundidade das bênçãos e das verdades divinas. Mas quando paramos para refletir, em silêncio, sob a grandeza de Deus, somos levados a uma adoração mais verdadeira e genuína.
O Espírito Santo nos conduz a esses momentos de contemplação, onde nosso coração é tocado pela imensidão do amor de Deus e pela beleza de sua criação. Durante os tempos de silêncio, a nossa confiança em Deus é reforçada. Quando nos retiramos do ritmo frenético da vida, temos a oportunidade de lembrar de suas promessas e fidelidade. O silêncio nos permite meditar em quem Deus é e no que Ele fez por nós, renovando nossa esperança e fé. O Espírito Santo, então, fortalece nossa confiança em Deus, lembrando-nos que Ele está conosco em todas as situações e que podemos descansar em sua bondade. O silêncio é uma ferramenta poderosa de renovação emocional. Quando vivemos em um estado constante de agitação, nossas emoções podem se tornar confusas e instáveis. Ao dedicar tempo para estar em quietude com Deus, somos capazes de trazer equilíbrio às nossas emoções. O Espírito Santo nos ajuda a processar sentimentos de tristeza, raiva, frustração ou medo, trazendo cura e paz interior. É no silêncio que podemos encontrar verdadeira liberação e restaurar nossa paz emocional. O silêncio também nos prepara para ouvir mais claramente a voz de Deus. Muitas vezes, a orientação divina vem de forma suave, e se não nos silenciarmos, podemos perder a oportunidade de ouvir. Ao cultivar o silêncio, criamos um ambiente propício para o Espírito Santo falar conosco. A quietude nos permite discernir a voz de Deus entre todas as outras vozes, oferecendo-nos a sabedoria necessária para tomar decisões acertadas e viver conforme a sua vontade. No silêncio, encontramos a verdadeira paz que não depende das circunstâncias externas. Ao silenciarmos nossas preocupações, medos e ansiedades, permitimos que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, preencha nossos corações. O Espírito Santo é aquele que traz essa paz, permitindo que, mesmo em meio à tempestade, possamos descansar na certeza de que Deus está no controle. O silêncio é, assim, um meio de experimentar essa paz de maneira profunda e duradoura. Número 5. Praticar a humildade. A humildade é uma qualidade fundamental no cristianismo, porque nos aproxima de Deus de maneira genuína. Ao praticarmos a humildade, reconhecemos que não somos autossuficientes e que, sem Deus, nada podemos fazer. Quando nos rendemos à humildade, o Espírito Santo tem liberdade para agir em nossas vidas, transformando-nos e moldando nosso caráter à imagem de Cristo. A humildade nos permite viver em harmonia com os outros e nos leva a uma vida de serviço e sacrifício, assim como Jesus fez por nós. Ser humilde não significa se rebaixar ou se desvalorizar, mas reconhecer a grandeza de Deus e a nossa total dependência dele. Em um mundo que valoriza o ego e a autossuficiência, a humildade é contraintuitiva. No entanto, ao praticá-la, experimentamos a verdadeira liberdade, pois deixamos de lado o orgulho e a vaidade. O Espírito Santo nos ensina a humildade, ajudando-nos a ver o mundo e as pessoas com os olhos de Deus, reconhecendo que todos somos igualmente dependentes da graça divina. A humildade nos torna mais receptivos à correção e ao aprendizado. Quando somos humildes, estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e a voz das pessoas que Ele coloca em nossa vida para nos ensinar. A humildade nos permite reconhecer nossas falhas e buscar mudança, sem nos sentir ameaçados por isso. O Espírito Santo nos guia nesse processo, nos dando discernimento para ouvir e aplicar os ensinamentos que nos ajudam a crescer e a nos aproximar mais de Deus. Jesus, em sua vida na terra, foi o maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Sua vida é um modelo para todos os cristãos, pois ele demonstrou que a verdadeira grandeza está no serviço aos outros e na entrega da própria vida. Quando praticamos a humildade, seguimos o exemplo de Cristo, colocando os outros antes de nós mesmos e buscando sempre o bem coletivo. O Espírito Santo nos fortalece para viver essa humildade, ajudando-nos a refletir o caráter de Jesus em todas as nossas interações. A humildade também nos leva a uma atitude de gratidão constante. Quando somos humildes, reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, por isso, nossa postura é de constante agradecimento.
A humildade nos ajuda a ver a mão de Deus em cada aspecto da nossa vida, desde os momentos de abundância até os momentos de dificuldade. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, transformando nossa visão e nos ensinando a viver com um espírito de gratidão em todas as circunstâncias. Um dos maiores desafios da humildade é a tendência do nosso coração a buscar reconhecimento e elogios. No entanto, a humildade nos ensina a servir sem esperar nada em troca. Quando praticamos a humildade, não buscamos o aplauso do mundo, mas fazemos as coisas de coração, para a glória de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a manter o foco no que é eterno e a viver para agradar a Deus, não ao homem. Quando conseguimos viver assim, experimentamos uma paz profunda, pois não estamos mais presos ao desejo de aprovação externa. A humildade também se reflete na forma como tratamos os outros. Quando somos humildes, somos mais pacientes, mais compreensivos e mais dispostos a perdoar. A humildade nos ajuda a ver as pessoas como Deus as vê, não com um olhar de julgamento, mas com compaixão e misericórdia. O Espírito Santo nos capacita a praticar essa humildade em nossos relacionamentos, permitindo-nos ser agentes de reconciliação e amor no mundo, assim como Jesus foi. A humildade nos ensina a depender totalmente de Deus em todas as áreas de nossa vida. Quando somos humildes, reconhecemos que nossa força vem dele e que, por nós mesmos, somos incapazes de fazer qualquer coisa de valor eterno. Isso nos liberta da pressão de ter que fazer tudo sozinhos e nos leva a uma vida de oração constante, onde buscamos a ajuda do Espírito Santo em tudo o que fazemos. A humildade nos coloca na posição de receber a graça de Deus de forma abundante, pois sabemos que precisamos dele para cada passo que damos. A humildade também nos leva a viver com integridade e sinceridade. Quando somos humildes, não tentamos parecer algo que não somos, mas somos autênticos e transparentes diante de Deus e das pessoas. A humildade nos liberta da necessidade de exibir uma imagem de perfeição e nos permite ser vulneráveis, admitindo nossas falhas e erros. O Espírito Santo nos ajuda a viver essa autenticidade, ensinando-nos a ser verdadeiros em nossos relacionamentos, sem máscaras ou disfarces. A prática da humildade nos leva a um espírito de serviço. Ao olharmos para a vida de Jesus, vemos que ele estava sempre disposto a servir aos outros, mesmo quando isso significava sacrifício. A humildade nos move a buscar as necessidades dos outros, colocando suas prioridades acima das nossas. O Espírito Santo nos dá o coração para servir com alegria, sem esperar recompensa ou reconhecimento, simplesmente porque sabemos que ao servir aos outros estamos servindo a Deus. A humildade também é uma forma de submissão à vontade de Deus. Quando somos humildes, reconhecemos que Deus sabe o que é melhor para nós e que sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. A humildade nos leva a submeter nossos próprios planos aos planos divinos, confiando que ele tem um propósito maior para nossas vidas. O Espírito Santo nos ajuda a viver essa submissão, dando-nos paz mesmo quando não entendemos o caminho que Deus nos chama a seguir, sabendo que ele está no controle. A humildade nos ensina a viver em paz com os outros. Quando somos humildes, somos menos propensos a entrar em disputas, a buscar o conflito ou a querer impor nossas opiniões. A humildade nos ajuda a ser pacificadores, a resolver desentendimentos com graça e a buscar reconciliação. O Espírito Santo nos guia nesse processo, nos ajudando a ser exemplos de paz e unidade em um mundo que muitas vezes está marcado pela divisão e pelo rancor. A humildade também é um antídoto para o orgulho, que é uma das maiores barreiras para o crescimento espiritual. O orgulho nos cega para nossas falhas e nos impede de reconhecer nossa dependência de Deus. A humildade, por outro lado, nos mantém humildes e atentos às áreas em que precisamos melhorar. O Espírito Santo trabalha em nossos corações para nos livrar do orgulho e nos ajudar a viver com uma atitude de humildade diante de Deus e dos outros. A prática da humildade também nos ensina a confiar plenamente em Deus nas adversidades. Quando enfrentamos dificuldades, a tentação é querer assumir o controle e buscar soluções por conta própria. No entanto,
A humildade nos ensina a lançar nossas ansiedades sobre Deus e confiar que Ele é capaz de fazer mais do que imaginamos. O Espírito Santo nos dá força e sabedoria para lidar com as dificuldades com uma atitude humilde, confiando na provisão e no cuidado de Deus em todos os momentos. A humildade nos aproxima do coração de Deus. Quando somos humildes, nos colocamos em uma posição de recebimento, onde podemos experimentar sua graça e misericórdia de forma abundante. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando praticamos a humildade, abrimos o nosso coração para a plenitude do amor de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos transforme e nos conduza para uma vida de maior intimidade com o Pai. A humildade é o caminho para crescer em fé, em caráter e em relacionamento com Deus. Número 6. Atos de amor e bondade. Atos de amor e bondade são expressões tangíveis da presença de Deus em nossas vidas. Quando nos dispomos a agir com compaixão, nos tornamos instrumentos do Espírito Santo, refletindo o caráter de Cristo no mundo. Cada gesto de bondade, por menor que pareça, tem o poder de tocar corações e transformar situações. Esses atos são uma forma de manifestar o amor incondicional de Deus, que nos alcança mesmo quando não o merecemos. O Espírito Santo nos guia a identificar oportunidades de demonstrar bondade, mesmo nas circunstâncias mais comuns. Ele nos move a olhar além de nós mesmos, enxergando as necessidades dos outros. Quando agimos por amor, sem esperar nada em troca, estamos nos aproximando do exemplo de Jesus, que se dedicou a servir aos outros, mesmo nos momentos mais difíceis. A bondade que mostramos não apenas ajuda os outros, mas também edifica nossa própria alma. A bondade não precisa de grandes gestos para ser poderosa. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo o simples ato de ouvir alguém podem ser suficientes para iluminar o dia de outra pessoa. O Espírito Santo nos capacita a perceber essas pequenas oportunidades e a responder com o coração cheio de amor. Essas ações, por mais simples que sejam, têm o potencial de mostrar a presença de Deus na vida daqueles que as recebem. O verdadeiro amor se manifesta na disposição de sacrificar algo por outra pessoa. Isso pode significar tempo, recursos ou até mesmo conforto pessoal. O Espírito Santo nos dá a força e a coragem para fazer esses sacrifícios com alegria, sabendo que estamos obedecendo ao chamado de Deus. Cada ato de amor sacrificial é um reflexo do maior sacrifício já feito por nós, a entrega de Jesus na cruz. A bondade é um fruto do Espírito Santo e, como tal, cresce em nossa vida à medida que nos aproximamos de Deus. Quanto mais nos permitimos ser guiados pelo Espírito, mais naturalmente a bondade flui de nós. Ela se torna uma parte integral de quem somos, não algo forçado ou artificial. Essa transformação é um testemunho poderoso para o mundo de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Quando praticamos atos de amor e bondade, estamos obedecendo ao mandamento de Jesus de amar ao próximo como a nós mesmos. Esse amor não faz distinção entre quem merece ou não merece ser amado. Ele é incondicional, porque reflete o amor de Deus por nós. O Espírito Santo nos ajuda a amar até mesmo aqueles que nos feriram ou que consideramos difíceis de amar, mostrando que o amor divino transcende nossas limitações humanas. Atos de bondade têm um efeito multiplicador. Quando mostramos bondade a alguém, frequentemente inspiramos essa pessoa a fazer o mesmo por outros. O Espírito Santo trabalha por meio desses atos para criar uma corrente de amor que pode alcançar muitas vidas. É assim que pequenas ações podem levar a grandes impactos, espalhando a luz de Deus em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. A bondade nos ajuda a construir relacionamentos mais profundos e significativos. Quando mostramos interesse genuíno pelos outros, criamos laços de confiança e amizade. O Espírito Santo nos guia a ser sensíveis às necessidades emocionais, físicas e espirituais das pessoas ao nosso redor, nos permitindo demonstrar o amor de Deus de forma prática. Esses relacionamentos não apenas fortalecem os outros, mas também nos edificam. Demonstrar amor e bondade também nos transforma. Cada ato de generosidade, cada palavra de encorajamento,
Cada momento de compaixão nos molda à imagem de Cristo. O Espírito Santo trabalha em nosso interior, removendo o egoísmo e a indiferença e nos tornando pessoas mais amorosas e compassivas. Essa transformação é um testemunho visível da obra de Deus em nossas vidas. O amor e a bondade têm o poder de curar. Muitas vezes, um simples gesto de bondade pode aliviar a dor de alguém, restaurar sua esperança ou trazer um sorriso onde havia tristeza. O Espírito Santo nos usa como instrumentos dessa cura, nos direcionando a estar presentes nos momentos em que as pessoas mais precisam de consolo e apoio. Quando nos dispomos a ser esse canal, experimentamos a alegria de participar da obra de Deus. Atos de bondade também são uma forma de evangelismo. Quando agimos com amor, mostramos ao mundo o caráter de Deus. Muitas vezes, as pessoas são atraídas para Cristo não por palavras, mas por verem o seu amor em ação por meio de nossas vidas. O Espírito Santo nos dá sabedoria para realizar esses atos de maneira que glorifiquem a Deus e apontem as pessoas para Ele. A bondade nos ensina a humildade. Quando colocamos as necessidades dos outros acima das nossas, aprendemos a abandonar o orgulho e a buscar o bem-estar do próximo. O Espírito Santo nos ajuda a servir com um coração sincero, sem buscar reconhecimento ou recompensas. É na humildade que encontramos verdadeira alegria e satisfação, sabendo que estamos agradando a Deus. Mesmo quando nossos atos de bondade não são reconhecidos ou valorizados, o Espírito Santo nos encoraja a continuar. Ele nos lembra que nosso serviço é para Deus, e não para agradar aos homens. Cada gesto de amor é visto por Deus, e Ele se agrada quando agimos com um coração puro. Nosso propósito é glorificar a Ele, independentemente da resposta das pessoas ao nosso redor. Atos de amor e bondade nos conectam à essência do Evangelho. O amor de Deus por nós é o motivo pelo qual fomos salvos, e é esse mesmo amor que somos chamados a demonstrar aos outros. O Espírito Santo nos capacita a viver esse amor em nossas ações, palavras e atitudes, mostrando ao mundo que o Evangelho não é apenas uma mensagem, mas uma forma de vida. Quando praticamos o amor e a bondade, experimentamos a presença de Deus de maneira profunda. O Espírito Santo habita em nós e se manifesta quando obedecemos ao seu chamado para amar e servir. Esses momentos nos dão um vislumbre do céu, onde o amor de Deus será plenamente revelado. Até lá, cada ato de bondade é uma antecipação desse dia glorioso e uma oportunidade de espalhar a luz divina no mundo. Número 7. Buscar a paz interior. Buscar a paz interior é um chamado divino que ecoa em cada coração humano. Em um mundo tão tumultuado, onde as vozes do medo e da preocupação gritam constantemente, o Espírito Santo nos convida a encontrar descanso em Deus. Essa paz não é apenas a ausência de conflitos, mas uma serenidade profunda que transcende circunstâncias e que somente Deus pode proporcionar. A paz interior começa com a confiança total em Deus. Quando entregamos nossas preocupações a Ele e reconhecemos sua soberania, somos libertos do peso de tentar controlar tudo. O Espírito Santo nos lembra, vez após vez, que Deus está no comando, e essa certeza nos traz tranquilidade, mesmo em meio às tempestades da vida. Muitas vezes, buscamos paz em lugares errados, como posses materiais, realizações pessoais ou relacionamentos. No entanto, a verdadeira paz não pode ser encontrada em coisas terrenas, pois elas são temporárias e falhas. Somente o Espírito Santo pode nos guiar à fonte da paz duradoura, um relacionamento profundo e íntimo com Deus. O Espírito Santo opera como um consolador em nossas vidas, trazendo paz aos nossos corações quando estamos aflitos. Ele nos lembra das promessas de Deus e nos dá força para enfrentar os desafios com confiança. Quando nos voltamos a Ele em oração, somos preenchidos com uma calma sobrenatural que não pode ser explicada em termos humanos. Buscar a paz interior também exige que nos desliguemos das distrações do mundo. Em meio ao ruído incessante, o Espírito Santo nos chama a momentos de silêncio e solitude, onde podemos ouvir a voz de Deus. Esses momentos não apenas restauram nossa alma, mas também nos permitem alinhar nossos pensamentos e desejos com a vontade divina.
A paz interior não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas sim que, mesmo em meio a elas, sabemos que Deus está conosco. O Espírito Santo nos dá a perspectiva correta para enfrentar os problemas, lembrando-nos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa certeza nos permite descansar em sua fidelidade. O perdão é um componente essencial da paz interior. Muitas vezes, carregamos o peso de mágoas e ressentimentos que nos impedem de experimentar a verdadeira paz. O Espírito Santo nos ajuda a liberar essas cargas, ensinando-nos a perdoar assim como fomos perdoados. Esse ato de obediência não apenas nos liberta, mas também nos conecta mais profundamente ao coração de Deus. O Espírito Santo nos ensina a viver um dia de cada vez, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro. Jesus nos lembrou que cada dia tem seus próprios desafios e que devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias. Essa confiança nos liberta da ansiedade e nos permite viver plenamente o presente, com o coração em paz. Buscar a paz interior também significa cultivar um espírito de gratidão. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus em nossa vida, mesmo nas pequenas coisas, nosso coração se enche de alegria e paz. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar as evidências do amor de Deus ao nosso redor, mesmo nos momentos difíceis, fortalecendo nossa fé e nossa serenidade. A paz interior nos conecta diretamente ao fruto do Espírito. Como parte de sua obra em nós, o Espírito Santo cultiva qualidades como paciência, bondade e autocontrole, que nos ajudam a manter a calma e a serenidade em situações desafiadoras. Quando permitimos que Ele trabalhe em nós, experimentamos uma paz que vai além de nossa compreensão. A palavra de Deus é uma fonte poderosa de paz. Quando meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo nos revela verdades que acalmam nossa alma e fortalecem nossa fé. Promessas como "Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei" e "Minha paz vos dou" tornam-se âncoras para nossos corações, trazendo-nos consolo e segurança. A paz interior também exige que abandonemos o orgulho e a teimosia, rendendo nossos planos e desejos à vontade de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender que, ao abrir mão do controle, não estamos perdendo, mas ganhando acesso a um plano maior e melhor. Essa rendição nos traz uma liberdade que resulta em verdadeira paz. O Espírito Santo nos capacita a encontrar paz mesmo em relacionamentos complicados. Ele nos ensina a responder com amor, a buscar reconciliação e a evitar conflitos desnecessários. Quando confiamos no Espírito para guiar nossas palavras e ações, experimentamos harmonia em nossas interações, o que contribui para uma paz duradoura em nosso interior. Buscar a paz interior também envolve disciplina espiritual. A oração, a meditação na palavra e a adoração são ferramentas que nos conectam a Deus e renovam nossa mente. O Espírito Santo trabalha por meio dessas práticas para nos lembrar de quem somos em Cristo e para nos dar uma perspectiva eterna, afastando nossos temores terrenos. A paz interior é um presente divino, mas também uma escolha diária. O Espírito Santo nos dá os recursos e o poder para vivermos em paz, mas cabe a nós aceitar esse presente, confiando plenamente em Deus e alinhando nossas vidas à sua vontade. Quando fazemos isso, experimentamos a plenitude de sua paz, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Número 8. Ter um coração puro. Ter um coração puro é uma das maiores aspirações para quem busca a presença de Deus. É no coração que nascem nossos pensamentos, desejos e intenções, e o Espírito Santo trabalha constantemente para moldá-lo à semelhança de Cristo. Um coração puro não se contamina com as influências do mundo, mas permanece focado na verdade e no amor de Deus. O Espírito Santo nos chama a examinar nosso coração continuamente, revelando áreas que precisam de transformação. Ele nos ajuda a identificar pensamentos egoístas, mágoas guardadas e motivações impuras, nos conduzindo ao arrependimento. Esse processo pode ser desconfortável, mas é essencial para alcançarmos um relacionamento mais profundo com Deus. Um coração puro é aquele que busca a Deus acima de tudo. Não é dividido entre os desejos do mundo e o reino dos céus, mas está totalmente dedicado ao Senhor.
O Espírito Santo nos dá força para rejeitar distrações e tentações, capacitando-nos a viver uma vida focada naquilo que realmente importa: agradar a Deus. A pureza do coração começa com o arrependimento genuíno. Quando reconhecemos nossos pecados e os confessamos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O Espírito Santo trabalha em nós para nos transformar, removendo tudo que nos separa de Deus e nos enchendo de seu amor e graça. Jesus nos ensinou que os puros de coração verão a Deus. Essa promessa é uma das maiores motivações para buscarmos a pureza. O Espírito Santo nos capacita a viver em santidade, nos preparando para experimentar a glória de Deus não apenas no futuro, mas também no presente, em nossas vidas diárias. Um coração puro é marcado pela sinceridade e pela transparência. Ele não busca enganar ou manipular, mas age com integridade em todas as situações. O Espírito Santo nos ajuda a abandonar máscaras e falsidades, nos tornando pessoas autênticas e confiáveis, refletindo o caráter de Cristo. O Espírito Santo nos ensina que a pureza do coração está intimamente ligada ao amor. Quando permitimos que Ele nos encha com o amor de Deus, nossos pensamentos e ações se alinham com a vontade divina. Esse amor puro nos leva a tratar os outros com respeito, compaixão e justiça, honrando a Deus em tudo o que fazemos. Ter um coração puro não significa ser perfeito, mas estar disposto a permitir que Deus nos transforme. O Espírito Santo trabalha em nós dia após dia, nos ajudando a superar nossas falhas e a nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Essa jornada de santificação é uma prova do amor e da paciência de Deus conosco. A pureza do coração também nos protege das armadilhas do inimigo. Quando nossos pensamentos e desejos estão alinhados com a vontade de Deus, somos menos suscetíveis às mentiras e tentações de Satanás. O Espírito Santo nos dá discernimento para reconhecer essas armadilhas e força para resistir a elas. A Bíblia nos ensina que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O Espírito Santo nos ajuda a proteger nosso coração das influências negativas, nos guiando a escolher amizades, entretenimentos e ambientes que nos aproximem de Deus e fortaleçam nossa fé. Um coração puro é um coração cheio de gratidão. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus e agradecemos por elas, nosso coração se enche de alegria e paz. O Espírito Santo nos lembra das maravilhas que Deus tem feito em nossa vida, nos ajudando a viver com uma atitude de gratidão constante. A humildade é uma característica essencial de um coração puro. O Espírito Santo nos ensina a reconhecer nossa total dependência de Deus, nos afastando do orgulho e da arrogância. Quando nos colocamos em uma posição de humildade, permitimos que Deus trabalhe em nós e através de nós de maneiras extraordinárias. A pureza do coração nos aproxima dos outros. Quando agimos com intenções puras, construímos relacionamentos baseados na confiança e no respeito. O Espírito Santo nos ajuda a ser agentes de reconciliação e paz, promovendo unidade e harmonia onde quer que estejamos. Um coração puro reflete a beleza de Cristo em um mundo cheio de escuridão. O Espírito Santo nos capacita a ser luz, mostrando aos outros a bondade, a misericórdia e a santidade de Deus. Nossa pureza de coração é um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Buscar a pureza do coração é um compromisso diário. O Espírito Santo nos lembra constantemente da importância de permanecer em comunhão com Deus, de meditar em Sua palavra e de orar por transformação. Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele se revela a nós, enchendo nossas vidas com Sua paz, alegria e presença divina. Número 9. Participar da comunidade cristã. A comunidade cristã é um presente de Deus para fortalecer nossa fé e nos ajudar a crescer espiritualmente. Quando nos reunimos com outros crentes, experimentamos a presença do Espírito Santo de maneira poderosa, pois Jesus prometeu estar onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. A comunhão entre os cristãos nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. O Espírito Santo trabalha através da comunidade para trazer encorajamento, suporte e direção, especialmente nos momentos de dificuldade. É na unidade que encontramos força. A comunidade cristã nos desafia a crescer,
nos incentivando a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. O Espírito Santo usa as interações com outros crentes para moldar nosso caráter, corrigir nossos erros e nos ajudar a amadurecer espiritualmente. Participar da comunidade nos permite compartilhar nossas experiências, testemunhos e lutas. Quando abrimos nossos corações, o Espírito Santo usa nossas histórias para inspirar outros e também nos permite ser receptores de sabedoria e conforto vindos de nossos irmãos e irmãs em Cristo. O Espírito Santo opera de forma especial quando estamos em comunhão, derramando dons espirituais que edificam a igreja. Cada membro da comunidade tem um papel único a desempenhar, e é no coletivo que vemos a plenitude do corpo de Cristo em ação. Na comunidade cristã, aprendemos a praticar o amor e o perdão. Vivendo juntos, inevitavelmente enfrentamos desafios relacionais, mas o Espírito Santo nos capacita a demonstrar paciência, misericórdia e graça, fortalecendo os laços de unidade. A adoração coletiva é um dos momentos mais poderosos da vida em comunidade. Quando nos unimos para louvar a Deus, o Espírito Santo se manifesta de maneira tangível, trazendo cura, renovação e uma sensação profunda de sua presença. A comunidade cristã nos ajuda a discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Por meio de conselhos sábios e da oração em grupo, o Espírito Santo guia nossas decisões, usando outras pessoas como instrumentos de sua orientação e confirmação. O Espírito Santo nos ensina a importância do serviço na comunidade cristã. Quando nos dedicamos a servir uns aos outros, colocamos em prática o amor de Cristo e experimentamos a alegria de ser uma bênção na vida de nossos irmãos e irmãs. A comunidade cristã é um lugar de proteção espiritual. Em tempos de tentação ou fraqueza, o Espírito Santo usa a comunidade para nos levantar, nos exortar e nos ajudar a permanecer firmes na fé. Juntos, somos mais fortes contra os ataques do inimigo. Participar da comunidade cristã nos mantém conectados à verdade da palavra de Deus. A pregação, o ensino e os estudos bíblicos em grupo são oportunidades para crescer em conhecimento e aplicar os princípios bíblicos em nossa vida diária, com a ajuda do Espírito Santo. A generosidade é um fruto que floresce na comunidade cristã. O Espírito Santo nos inspira a compartilhar recursos, tempo e talentos, abençoando uns aos outros e demonstrando o amor de Deus de forma prática e tangível. Na comunidade cristã, experimentamos a alegria de celebrar juntos as bênçãos de Deus. Os momentos de vitória são ampliados pela comunhão, e o Espírito Santo nos une em ações de graças, fortalecendo nossa fé e nos enchendo de esperança. O Espírito Santo usa a comunidade cristã para nos preparar para o serviço no mundo. É na comunhão que somos treinados, discipulados e encorajados a levar o Evangelho a todos os cantos, cumprindo o chamado de Cristo para sermos sal e luz. Participar da comunidade cristã é uma antecipação do céu. Quando nos reunimos como corpo de Cristo, experimentamos um vislumbre da glória futura, onde viveremos eternamente em comunhão com Deus e uns com os outros. O Espírito Santo nos dá essa alegria agora, nos lembrando da promessa de uma eternidade juntos em perfeita harmonia. Número 10. Ouvir o chamado para servir. Ouvir o chamado para servir é uma das formas mais claras de sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos guia para agir de acordo com os propósitos de Deus, revelando como podemos impactar o mundo ao nosso redor com o amor de Cristo. O Espírito Santo fala ao nosso coração de maneiras sutis, às vezes surpreendentes, chamando-nos a servir. Seja por meio de uma necessidade específica que notamos, de um pedido inesperado ou de uma inspiração divina, ele nos orienta a nos colocarmos à disposição do reino de Deus. Servir não é apenas uma responsabilidade, é um privilégio. O Espírito Santo nos capacita com dons únicos para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Quando respondemos com obediência, experimentamos a alegria de ser instrumentos nas mãos do Criador. O chamado para servir nem sempre vem em um momento de conveniência. Muitas vezes, Deus nos chama quando estamos ocupados ou distraídos, mas o Espírito Santo nos dá a força e a determinação necessárias para colocar o reino de Deus em primeiro lugar, mesmo quando isso exige sacrifícios. Através do serviço,
O Espírito Santo transforma não apenas aqueles que são ajudados, mas também os próprios servos. Ele molda nosso caráter, nos ensina humildade e nos aproxima mais de Deus, enquanto aprendemos a depender dele em tudo o que fazemos. Servir aos outros é uma forma prática de demonstrar o amor de Deus. O Espírito Santo nos impulsiona a agir com compaixão, buscando atender às necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas ao nosso redor, refletindo a graça de Cristo em cada gesto. Quando ouvimos o chamado para servir, também somos confrontados com nossas limitações. No entanto, é justamente nessas fraquezas que o Espírito Santo opera com mais poder, mostrando que a obra pertence a Deus e não a nós. Ele nos fortalece, capacita e nos dá sabedoria para cumprir a missão. Servir ao próximo é uma expressão tangível de adoração. O Espírito Santo nos lembra que cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento e cada sacrifício feito em nome de Cristo é uma oferta agradável a Deus. É uma maneira de glorificar seu nome em nossas ações. Ouvir o chamado para servir requer sensibilidade à voz do Espírito Santo. Isso significa reservar tempo para oração, meditação e busca intencional da direção divina. Quando estamos alinhados com Ele, podemos discernir claramente onde e como Ele quer que sirvamos. O Espírito Santo nos chama a servir não apenas dentro da igreja, mas também no mundo. Ele nos envia para ser luz em locais de trabalho, comunidades e até em encontros casuais, usando nossas habilidades e oportunidades para impactar vidas de maneiras significativas. Responder ao chamado para servir muitas vezes exige coragem. O Espírito Santo nos capacita a superar medos, inseguranças e até a resistência de outras pessoas, nos lembrando de que, quando Deus chama, Ele também provê tudo o que é necessário para a obra. Servir nos ensina a viver de forma altruísta, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. O Espírito Santo nos dá um coração generoso, nos permitindo dar nosso tempo, energia e recursos com alegria, sabendo que estamos investindo no reino eterno de Deus. O chamado para servir pode ser um teste de fé. Muitas vezes, Deus nos envia a lugares inesperados ou nos desafia a tarefas que parecem impossíveis. O Espírito Santo, porém, nos lembra que, com Deus, todas as coisas são possíveis, e Ele está conosco em cada passo da jornada. O impacto do serviço, guiado pelo Espírito Santo, vai além do que podemos imaginar. Pequenos atos de obediência podem transformar vidas, inspirar outros a buscar a Deus e até abrir portas para o Evangelho. Nosso papel é obedecer. Os resultados pertencem a Deus. Ouvir o chamado para servir nos conecta ao coração de Cristo, que veio ao mundo para servir e dar sua vida por nós. O Espírito Santo nos molda para seguir o exemplo de Jesus, nos chamando a amar incondicionalmente, a viver com propósito e a dedicar nossas vidas ao serviço do reino de Deus. Em momentos de oração, quando Deus responde de maneira rápida e clara, somos lembrados de sua proximidade e do seu cuidado constante por nós. Essas respostas são verdadeiras manifestações de seu amor e poder, fortalecendo nossa fé e nos encorajando a continuar confiando nele. Se você se sentiu inspirado por essa mensagem e deseja aprender mais sobre como vivenciar a presença de Deus em sua vida, inscreva-se no nosso canal. Ao se inscrever, você terá acesso a mais conteúdos que irão fortalecer sua caminhada espiritual. Não deixe de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Junte-se a nós e permita que Deus continue a transformar sua vida.